Pai amado, Pai querido, entramos na sua gloriosa, maravilhosa presença, meu Deus, neste dia, nesta tarde, dessa terça-feira. E queremos agradecer, meu Deus, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, pelas alegrias, meu Deus, por cada desafio que o Senhor nos propôs. Muito obrigado, porque sabemos, meu Deus, que Davi só era conhecido pelas guerras, meu Deus. As guerras nos traz crescimentos, avanços, evoluções. As guerras, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, nos propõe, nos ajuda a rompimentos, e é necessário, meu Deus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, até mesmo bloqueado a Tua presença, o Teu Espírito Santo de nossas vidas. Nos perdoa, Pai amado, precisamos de Ti. Eu oro, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, pegar e tomar o controle desse dia, tomar controle, meu Pai, da nossa vida. Quantos ainda, meu Deus, querem ter controle do pecado, querem ter controle das inclinações, querem ter controle, meu Pai, da imoralidade, dos vícios, meu Deus. Esquecem que a graça e o favor que nos dá o poder para resistir a esse controle, para dizer não ao invés de dizer sim, meu Deus. E cada vez mais, meu Deus, precisamos dizer não à nossa carne, negar a si mesmo, meu Deus, a todo momento, e somente, Senhor, aceitar a ordem que vem do Senhor, meu Deus. A Tua palavra que tem que nos mover, a Tua palavra que tem que nos mudar, a Tua palavra, meu Pai, que fez desde o início, meu Pai, a criação do mundo. O Verbo se fez carne, e o Senhor Jesus é o Verbo, meu Deus. É o Senhor, meu Pai, que iniciou tudo. E dessa maneira, meu Deus, através das nossas palavras, temos esse poder, meu Deus, de ser testemunhas de Cristo e fazer obras iguais ou até maiores do que o Senhor fez. Mas para fazer maior, meu Pai, precisamos igualar primeiramente. E o nível da excelência do Senhor é algo, meu Deus, extraordinário. Mas pela graça o Senhor nos deu essa condição, meu Deus. Meu Pai, o Senhor nos deu as suas ferramentas. O Senhor nos mostrou toda a teoria, meu Deus. O Senhor nos apresentou os textos, os exemplos. O Senhor nos mostra na Tua palavra daqueles que seguiram, daqueles que não seguiram, daqueles que obedeceram para aqueles que não obedeceram, meu Deus. E sabemos o resultado final. O resultado final, meu Deus. Uns foram vencedores, marcados como grandes homens e mulheres, e outros foram derrotados, marcados por viver aprisionado na imagem, aprisionado no pecado, meu Deus. E não queremos e não aceitamos isso na nossa vida. Queremos, meu Pai, o revestimento do Seu poder sobre nós. Queremos, meu Pai, que essa reunião seja, meu Pai, não mais uma, mas a reunião que vai libertar, que vai mudar, que vai romper, que vai trazer, meu Deus, coisas paradas, estagnadas, coisas, meu Deus, que muitos ainda não querem mexer, mas o Senhor pede decisões. Nós decidimos acordar cedo, nós decidimos virmos na igreja, nós decidimos fechar os olhos para orar, nós decidimos, meu Pai, entender e praticar, meu Pai, a decisão, meu Deus. É tudo que o Senhor pede, porque aquele, meu Deus, que não toma decisão, já está decidindo, meu Deus. A falta da decisão já é uma decisão, meu Deus. E não queríamos, meu Pai, ser omissos, inertes, estagnados, fracos. Mas sim, meu Deus, queremos mastigar a nossa carne e entregar, meu Pai, para o Espírito Santo subjugar o nosso espírito. E que o nosso espírito subjugue a nossa alma e o nosso corpo, meu Deus, para cada vez mais obedecermos e agradarmos ao Senhor, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, desde aqueles que estão a caminho, meu Deus,
até aqueles que estão aqui, presencialmente. Aqueles que estão pela transmissão, meu Deus. Aqueles que estão, meu Pai, apresentando situações impossíveis. Problemas no casamento, na família, financeiro, econômico, judicial e espiritual, meu Deus. Problemas, meu Deus, todos têm, meu Deus, pela uma permissão Tua. Mas o Senhor meu Pai, o Senhor não se importa com os nossos problemas. Porque para o Senhor isso nunca foi um problema. Mas o Senhor só se importa com o nosso coração, meu Deus. Porque o nosso coração, a Tua palavra diz, guarde o coração. Guarde o coração porque ele é fonte da nossa vida. E queremos guardar o nosso coração para o Senhor. Que as nossas vontades sejam dadas para o Senhor. Que tudo seja feito para a glória do Senhor, meu Deus. Porque dessa maneira, meu Deus, tudo vai valer a pena. Tudo vale a pena. É um prazer estar aqui, meu Deus. É um prazer Te adorar, é um prazer estar nessa tarde, meu Deus. Enquanto os muitos deram lugar, meu Deus, à preguiça, à acomodação, ao descaso, à insatisfação e à indiferença. A indiferença, meu Deus. Estamos aqui, meu Pai, doando a nossa vida. E queremos mais. E eu peço, meu Deus, que todo bloqueio mental, que toda dor, que toda tristeza, que toda raiva, meu Deus, que essa pessoa está sentindo hoje, que veio até aqui ou está pelas transmissões, eu determino nesse momento a quebra, anulação, cancelamento. E que essa pessoa receba a paz, o foco, a determinação, a disciplina espiritual. Que ela receba os dons do Espírito e da palavra. Que ela venha, meu Pai, possuir essa palavra e colocar em prática na sua vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu abençoo, eu entrego essa reunião em Suas mãos. Que não seja eu falando, pregando, orando, mas seja o Espírito Santo falando através da minha boca. Muito obrigado, Pai amado. Amém, amém. A palavra do Senhor é algo que cada vez que a gente lê, a gente recebe revelações. É o único livro que vemos que é um livro dentro de outro. Porque você tem duas formas de ver. Você consegue receber revelações pelos seus 5 sentidos. Tudo que aprendemos na nossa vida, a sua profissão, às vezes você é um arquiteto, um engenheiro, você é um corretor, você é um advogado, um médico, você trabalha na cozinha, trabalha em salão, independente. Tudo que aprendemos, recebemos revelações e aprendizados dos nossos 5 sentidos. Né? Visão, audição, fala, tato, tudo. Mas a revelação do Espírito é uma revelação da sabedoria que só é dada pelo Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia sem Espírito, você entende algo. Quando você lê a Bíblia com o Espírito, você recebe algo. É duas coisas diferentes. O que eu entendo e o que eu recebo. Porque entre esse intermédio, quem faz é o Espírito Santo. E quando lemos a palavra e vemos que a gente pode passar um tempo e acreditar que eu posso ter o controle sobre algo, talvez um pecado, uma situação, um problema, porque Deus ele não controla, Deus resolve. E muitas pessoas estão querendo controlar pecados e controlar situações sem mexê-las, sem resolver, sem tomar decisões para trazer essa situação à tona. Porque você só consegue curar algo quando você expõe ele, quando você leva à luz. Se a pessoa vai fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, você precisa primeiro o quê? Abrir. Para você o quê? Expor. Teoricamente fica pior, porque você tinha algo escondido, agora você tem que abrir e tem uma outra situação. Você agora expõe uma situação para arrancar outra situação.
E para as coisas resolverem na nossa vida, a gente tem que expor elas. Tem que trazer à tona, tem que revelar. Porque a palavra do Senhor diz, o pecado que não é revelado, não é perdoado. E quando vemos aqui na palavra que nos tempos de Noé, os homens eram terríveis. Os homens eram maus, os homens eram violentos. Nos tempos de Ló, os homens eram perversos, os homens eram imorais, pecadores. E começamos a entender muita coisa que às vezes você pode o quê? Como Ló começou morando perto de Sodoma e Gomorra, uma cidade que era consumida pelo pecado, que quando você puxa um pouco antes, você vê, né, Abraão falando, né, que era um homem, são 3 homens que chegaram, tal, era uma teofania, né? E ele procurando, mas se tiver tanto, se tiver 20, 30, não, tiver um. A gente vê que às vezes a gente busca tentar resolver algo, mas se ela não se expõe, você não consegue resolver. No livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 13, na versão NVI, nova versão internacional. Eu vou ler para vocês aqui. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. No livro de Gênesis, capítulo 19, começamos pelo 4. Ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. E que casa era? A casa de Ló. Então, quando você vê aqui que todos os homens estavam em comum acordo, somente para o pecado. Todos se juntaram, não tinha uma influência diferente. Ló era um cone ali dentro. Porque Ló não conseguia influenciar nem a família dele, muito mais os de fora. E a gente vai ver isso aqui. E chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para fora, tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse, saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Você vê a moral, né? O que Ló plantou. Passou tanto tempo com Abraão e não conseguiu ter uma influência dentro da própria casa. Eu li aqui para vocês que eles queriam violentar, dos mais jovens aos mais velhos. Todos com o mesmo espírito, a mesma mentalidade. E a gente vê que os genros, que já estavam fazendo parte da família de Ló, achavam que era brincadeira. 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Ao raiar do dia, os anjos insistiam. Você vê que Deus ele insiste tanto, ele vai mostrando, você não está vendo, a situação está na tua frente. Tudo está acontecendo. O próprio anjo está na tua frente e tem pessoas cegas que não conseguem ver a gravidade do problema. Pessoas que estão com corações em objetos, pessoas que estão com corações em relacionamentos, Deus já falou, larga disso, eu estou insistindo com você, larga esse relacionamento que não é para acontecer, não é para ser. Pessoas estão falando, esse negócio não é mais, não procure isso mais. Aconteceu uma coisa engraçada ontem comigo, engraçada não, né? Agora está engraçada, a hora não era não. Eu fui para ver, né, como a pessoa, né,
eu fui ver um celular, e a pessoa, ela foi cheia daquelas coisas, não era, né, foi vender, mostrou o celular, tal, aquela coisa toda, e começou a mostrar tal, uma situação, que ele tinha um problema no casamento, aquela coisa toda. Falei para ele, oportunidade eu não vou perder, né? Eu lembro até o Billy Graham falar uma vez que, quando ele foi receber a medalha de honra do mérito, né, dentro do Congresso, né, Nacional nos Estados Unidos, onde tinha presidentes, senadores, todo mundo. Quando ele subiu no altar, ao invés dele agradecer, ele pregou a palavra. A oportunidade não pode perder, de nenhum momento. Então, naquele momento, eu estava falando de Jesus para ele, tal. E aí, quando a gente estava acertando as coisinhas ali, tal, chegou uma pessoa, tal. Resumindo, né? Aquele cara estava com o parça para dar um golpe, né? Ele veio para dar um golpe, porque o outro cara chegou para apavorar e ficou rodeando a mesa, porque eram comparsas. E o objetivo dele qual que era, ali naquele momento? Na minha distração, ele trocar os celulares e dar talvez um sabonete, numa caixa, alguma coisa assim, né? E quando a gente vê que a oportunidade a pessoa tem, eu tive a oportunidade, mas Deus me deu uma revelação porque a pessoa estava lá, fazendo coisinha, tal, e aquele desespero, aquela pavor, e falando já alto. Eu falei, isso aqui não é de Deus, não. Pode parar aqui. Pode parar, porque as coisas de Deus é fluida. As coisas de Deus não é dessa forma. E aí ele foi, tal, e foi embora, tal, o outro também, tal. Então, quando a gente vê, o livramento acontece. E pessoas insistem com outras. Às vezes, essa pessoa que estava lá para me dar o golpe, era a oportunidade que ela tinha de ouvir a última vez a voz de Jesus. Eu estava lá para isso. Eu não levei. Mas se ele não tomar uma decisão, ele vai levar. E às vezes tem golpes que a gente não levanta. Às vezes tem golpes que é para eliminar, finalizar. E às vezes o finalizar é sem volta. 16. Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Por incrível que pareça, ele só foi salvo por causa da misericórdia de Deus para Abraão. E Abraão intercedeu. Infelizmente, dentro das igrejas existem muitos crentes Ló. Crentes que não influenciam. Crentes que é um justo que não impacta ninguém. Quando a gente lê aqui, no 19, capítulo 9, eles, porém, disseram, saia daqui, os homens falando para Ló. E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Saiam da frente, gritaram e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Podem usar você pior que eles. Você não tem moral nenhuma. Você está aqui dentro, às vezes tem muitos crentes Ló dentro da própria casa. Crentes Ló dentro das igrejas, dentro de trabalhos, na rua. Já falei aqui de uma situação, né, que uma mãe, né, veio falar comigo da filha, a filha já é velha, né, já mais velha, tem uns 30 anos e tal, e não consegue trazer ela para a igreja nunca. E eu falei, traz essa moça, deixa eu conversar com ela. Quando ela trouxe, eu conversei bastante com ela, fui começando a entender que aquela mulher era um crente Ló. Dentro de casa, gritava, era desequilibrada, não respeitava. E a filha falou, na época eu era pastor, mas eu não quero vir, eu quero Jesus, mas eu não quero vir nesta igreja. Porque minha mãe está há tantos anos aqui e não mudou nada. De que forma então você vai impactar
pessoas se na tua casa você não impacta, a primeira igreja tua você não impacta. Não tem como ser frio e quente. Não tem como ser frio e morno. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você é integral, ou você é parcial. Ou você obedece totalmente, ou você é um desobediente. Então a gente tem que entender que crente Ló está cheio. E a gente vê que Ló morava perto da cidade, já estava morando dentro. O pecado, você acha que tem um controle, quando você vê, você já está dentro. Por quê? Porque você acredita que você pode estar dentro de um lugar e você mudar algo. Mas às vezes por pressões, às vezes não pode, às vezes pode nem ter sido a atitude, né, a vontade de Ló. Pode até ter sido a vontade da mulher de Ló, mas o final da história é o que manda. Ele estava dentro da cidade. Uma cidade que não era para ele. Um lugar que não foi criado para ele. E ele, muito pelo contrário, não mudou nada ali dentro. E o pior, que ele levou toda a família dele. E foi por amor a Abraão que ele ainda tinha a oportunidade, né, de os anjos estar arrancando ele de lá. No 17, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Sempre a Bíblia tem esse simbolismo, né? Sempre ir para a montanha, um lugar alto, né? Um nível, sempre você buscar, sempre está Deus, a sua vida espiritual acima de tudo. Mas a mulher de Ló olhou para trás, no 26, e se transformou numa coluna de sal. Conhecemos essas escrituras muito bem, vemos que a tendência humana sempre é se inclinar para o mal. E os dias de Noé foram dias de total corrupção. Os dias de Ló era um homem totalmente perversos, imorais, homens que não tinham nenhum respeito por nada. Homens que viam algo diferente naqueles anjos, eles queriam possuir aquilo. Não queriam saber. E não dava para perceber, porque tem gente que, como eles, não tinha discernimento nenhum. Mas eles estavam querendo algo totalmente perverso, algo maligno. A Bíblia fala da extrema da perversidade. E podemos ver o nível baixo que ali estava. Algo depravado, algo de chegar no ponto de invadir. Eles iam invadir a casa de Ló. E sempre essa coisa imoral, tudo sempre levando para o lado do sexo. A gente vê que todo lugar vai para o lado do sexo, tudo a parte imoral. E eles querem, e é muito pior, porque nós temos a ferramenta da filtragem, da palavra. E se os pais não tomarem uma posição e tomar a rédea da tua família, os pais, o ataque principal é as crianças. É as crianças que estão, meu filho está quietinho, você não sabe o que ele está vendo no celular. Você não sabe o que ele está vendo no tablet. O que ele está vendo na TV? O que eles estão... Não, mas ele está vendo um desenho. Eu já parei para ver alguns desenhos. E tem mensagens subliminares, algo que você vê, né? Algo que você vê em alguns desenhos, eu não vou citar nomes aqui de desenhos, mas algo que simboliza algo, a forma de gestual, a forma do amiguinho estar se mostrando para o outro no desenho. A gente tem que ficar integralmente nos filhos. Mas é difícil, é complicado, cansa mesmo. Mas por que teve filho? Para deixar o mundo criar, o mundo educar, o mundo disciplinar? A gente tem que estar em cima das crianças, porque o foco do demônio, do mal, é as crianças. É destruir a família, é já colocar confusão mental neles. Porque agora é oportunidade eu vejo na minha vida. Eu tenho a oportunidade de criar homens fortes, tementes a Deus com os meus 2 filhos. Eu não posso perder essa oportunidade, porque daqui a pouco acaba. Daqui a pouco já foi embora.
já vão crescer, daqui a pouco vão seguir, vão casar, vão ter a própria família, mas aquilo que eles aprenderam, eles não vão se esquecer. Os morais, a moralidade, os valores, os princípios, é obrigação nossa passar. E o que vemos hoje, tudo girando em torno de uma vida hedonista. O hedonista predomina. Essa vontade do prazer, a busca do prazer. A pessoa, ela não pode estar. Você vê, as pessoas, elas conseguem ficar 2, 3 meses de férias, ficar 3 meses dentro de uma casa, no fica em casa, no lockdown idiota que foi feito, mas não consegue ficar 7 semanas num propósito. É muito difícil, porque quando a gente nega a carne, traz mesmo cansaço. Mas a única forma de resultado é dessa maneira. Você sempre vai estar aonde o seu coração está. Você entende isso? Que aonde sua visão focar, é onde o seu coração vai estar, e o que você vai falar é o que você vê, o que você se alimenta com isso. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 7 diz: de modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo de fogo eterno, elas servem de exemplo. Repita comigo, elas servem de exemplo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Se achamos que os demônios que estão hoje aqui, nesse plano, são maus, você imagina quando o arrebatamento acontecer e tudo for liberado. Você imagina o que vai acontecer? Se esses demônios estão tomando mentes e levando a pessoas matarem umas às outras, matarem crianças, comerem crianças, botarem crianças em barris, arrancarem órgãos, fazer toda atrocidade. É uma criatividade para o demônio, para o mal, que você desacredita. Você fala, como a pessoa teve essa criação para inventar isso aqui, para chegar nisso aqui, nesse ponto? É algo possessivo. É algo que incorpora a pessoa e ela tem as ideias. Eu já fui em algumas visitas, fazer algumas visitas para alguns membros, e chega num ponto que você tem que começar a mexer nas coisinhas. Ah, mas tem uma imagem. Não. Quando você vê, até jogos de videogame, você vê uns jogos que eles inventam, é algo tão diabólico, algo tão pesado. E a pessoa pergunta, mas isso não é um jogo? É isso que o diabo faz. Essa é a narrativa, é só um jogo, é só um desenho, é só isso, isso vai entrando devagarzinho. E eu perguntei para essa pessoa, qual a inspiração que uma pessoa dessa tem para chegar num jogo desse? Da onde vem uma inspiração? Porque quando você tem uma inspiração do Espírito Santo, você cria coisas maravilhosas em Deus. Mas quando você tem a criação do maligno, você também cria desenhos, você cria jogos, você cria músicas perversas. Então, dessa maneira que a gente vê, essa possessão te dá essa criatividade também para o mal. 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá com os ímpios. Sodoma e Gomorra é os exemplos. Vemos como foi nos dias de Noé. E vemos o próprio Ló querendo sair, mas não conseguia, porque o coração dele estava preso ainda em situações. E Jesus alertou para o acontecimento com a mulher de Ló.
que já estava salva e olhou para trás. Lucas 17:32. Lembre-se da mulher de Ló. Essa mulher já estava salva e ela olhou para trás. Você imagina, você já está livre de uma situação. Quantas pessoas já se livrou de um relacionamento que só trouxe desgraça para a tua vida? Quantas situações Deus já tirou de você? E ainda você olha para trás. Quantas mulheres e homens já foram livres de relacionamentos conturbados, com a raiz e as bases em traições, mentiras, imoralidades? E por algum motivo, como o filho pródigo, momento de insatisfação, carência, olhar para trás, desejar algo que nunca foi bênção. Coisas que pessoas chegam para validar coisas. Eu lembro que tinha, na época da Celso Garcia, uma pessoa que vinha sempre no culto da tarde. E ela sempre trazia valores mais altos para dizimar e ofertar. E um dia ela conversando com um pastor, não era eu, não lembro também qual pastor que foi conversado, né? Ele falou que ele era um traficante, né? Ele era um traficante, vendia muito, era um dos chefes, não sei o quê, e estava dizimando o dinheiro do tráfico, né? Depois ele saiu, foi embora, não sei o que aconteceu com ele. A gente nem sabe do paradeiro. Se não tomou uma decisão, a gente já sabe qual é o paradeiro, né? Então, tem pessoas que chegam com situações e querem que Deus valide. Algo que não foi criado nele, mas que Deus, a partir de hoje, ele vai aceitar algo que ele não criou. Deus não tem problema de recomeço. Às vezes as pessoas não entendem que para começar algo novo, Deus tem que começar do zero. Você não compra um terreno que possui uma casinha e você deseja criar um prédio, um arranha-céu. Para você criar, você não consegue criar em cima de uma casa, você tem que quebrar a casa primeiro. Para ficar bom, você tem que ficar ruim primeiro. E coisas que precisam recomeçar. Deus não tem problema em recomeçar, Ele já fez isso várias vezes, com tantos homens e mulheres, já começou isso com o próprio mundo. Noé é o exemplo disso. O recomeço não é um problema. Agora, o problema é o coração. Isso é um grande problema, porque o coração da mulher de Ló estava lá. E o fim dela, que ela já estava fora da cidade, foi virar uma estátua de sal. Algo que ela sabia que aquilo não era bênção. Ela sabia que aquilo não fazia parte, não era o povo dela. O povo que estava lá já tinha chamado eles de estrangeiros. E ainda querem ser juiz sobre nós. Eles não eram nem bem-vindos lá. Quantas situações você não é nem bem-vindo, quantas situações você é estrangeiro. E você continua querendo que Deus valide isso. Deus está falando, eu não vou validar. Eu não te coloquei aí. Você estava fora, quando você viu, você já estava dentro. Você não teve a responsabilidade da tua inclinação, a tua vontade, a tua alma. Você foi mais almático do que espiritual. Você foi levado por vontades, por pressões externas. Eu não vou validar. A mulher de Ló, Jesus mesmo está falando aqui, ó, lembre-se da mulher de Ló. Você nunca pode esquecer dela. Ela olhou onde estava o coração, ela olhou para trás, essa foi a direção dela, olhar para aquilo que não era bênção, aquilo que não trouxe vitórias. Por um triz eles quase foram queimados, pelo fogo que desceu ali naquela cidade. A gente vê que quando saiu, ainda Ló discutindo, ainda falando ali com o anjo falou, vai para as montanhas, eu não posso ir para a cidadezinha, ali é uma cidade pequena, chamada Zoar. Foi uma cidade pequena, porque a mente dele sempre é pequena. Deus falou, vai para a montanha. Não posso ir ali. O anjo falou, vai, faz. Vai porque já está salvo. E aquilo não podia acontecer sem eles saírem dali, pela misericórdia de Deus. Mateus 24:36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai.
Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, hedonismo, não se negavam nada. Quantas vezes você já caiu nessa situação de não se negar nada? Pode deixar o versículo. Quantas vezes? Dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Dando-se em casamento, a quebra de aliança, o casa-descaso, faz o que quer, não entra da forma errada e sai da forma errada. Vem por sentimento, gente que casa por sexo, só para suprir o desejo, sem propósito algum. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, sexo não segura casamento e nem filhos. Só segura o temor de Deus, o respeito, a admiração, o comprometimento com a palavra de Deus e a aliança que Deus selou entre vocês. Tem situações que você tem que manter o quê? Você tem que orar pelo seu cônjuge, desejar que ele esteja em Deus e buscando nessa guerra diária até que ele... E quando ele vem, a gente vê testemunhos em cima de testemunhos que o primeiro cônjuge veio, depois o outro, depois de anos veio, mas veio. Não desistiu. Deus, ele trouxe. Mas tem situações que vai para o outro lado. Mas isso também é outra história. E se a sua prioridade é a carne, ela vai voltar contra você. O mal toma mentes e faz, muitas vezes, a gente o quê? Tomar decisões por coisas fúteis, por coisas pequenas, por coisa que não traz nenhum tipo de resultado. Temos que cada vez mais tomar esse cuidado da nossa mente. Porque quando você vê, você pode cair num ponto que você não consegue mais sair. Que seja o último momento, a última oportunidade. Porque não só os que fazem, mas os que consentem também são responsáveis. Ontem ainda a bispa aqui estava falando sobre a omissão, né? E a omissão é algo muito perigoso. Você consente, Acabe, que ela falou ontem, era totalmente responsável. E da forma que Nabote morreu, do sangue derramado também, o sangue de Acabe seria derramado também da mesma maneira. Da forma que ele agiu, da forma que você planta, você colhe. E às vezes a gente omite algo, às vezes a gente está no lugar, e tem situações que a gente pode resolver, mas a omissão, essa covardia, esse orgulho, trava as pessoas. E esse orgulho não pode mais travar. Quando a gente está no lugar, você está na tua casa, você tem que defender a tua casa. Você tá na igreja, você está no teu trabalho, você tem que defender teu trabalho. Aconteceu, mas você vai defender, porque aquele trabalho é o que te leva comida para tua casa, bota comida na tua mesa. A gente não pode ser desleal, ser infiel com o lugar. E a omissão é algo muito sério. Porque aquele que eu avalizar, apoiar, se omitir, vai voltar contra mim. Se eu acho que tem algo passando e eu não faço nada, o que está passando vai arrebentar na minha cabeça de novo. Nada passa sem Deus permitir. E também a gente sabe que se eu não tomo a decisão na hora, tudo vai vir para travar a minha vida. Tudo vem para amarrar. Ontem ainda falando com um rapaz, né? Ele falando tal, que precisa de ajuda, tal, que viu que fez muitas coisas mesmo em 2020 errado, mas quer mudar, que quer alterar a vida, tal, mas não sabe porque envia currículo e não consegue ser empregado. Falei, porque você nunca mudou, você nunca tomou uma decisão, você nunca tomou vergonha na cara. Você vai e volta, você é oscilante, você não é contínuo, você não existe acabativo em você não é um finalizador, você começa tudo e não termina. Começou 2, 3 faculdades e não começou e não terminou. Tudo você para. Deus não trabalha com gente instável. Deus, ele tem misericórdia de pessoas instáveis. A gente tem que ter a estabilidade de Deus.
Uma vida estável é uma vida com propósito. É uma vida que eu não fico ligado a um bem. Eu fico ligado a um relacionamento. Se você vem para a igreja para buscar um carro, quando você conquista o carro, você não tem motivo mais para ficar na igreja. Se você vem para a igreja para buscar uma restauração de um casamento, quando Deus restaura, você sai da igreja. Se você vem por causa de uma doença, quando Deus cura, você sai da igreja. Mas quando você vem pelo amor, por querer conhecer a Deus, por entender que o propósito da tua vida é adorar a Deus em todo momento, toda hora da tua vida, você entende que é como uma pirâmide. Você resolve a ponta, que é o espiritual, e tudo vai caindo, como fosse uma chuva em cima de um telhado. Tudo vai escorrendo, aquela bênção vai escorrendo do alto para baixo. Porque quando você vê as coisas começando de cima, de baixo para cima, é aquela coisa difícil, aquela coisa que forçada, aquela coisa de que vai bater na onda e vai tentando de uma forma errada. Aquelas pessoas que arrombam portas ao invés de ir pela chave. Deus não faz isso, Deus não valida dessa forma. A gente vê a instabilidade de Israel. Com Deus, Israel era vitorioso. Sem Deus, Israel era derrotado. A gente precisa da bênção de Deus. Repita comigo, precisamos da bênção de Deus. Sem a bênção de Deus não tem motivo, não tem por que estar aqui, não tem por que estar tudo isso aqui pronto, feito para você. É Deus que tem que dirigir a tua vida, é Deus que te fez vir aqui, é Deus que está te dando o entendimento da palavra para você praticar, porque se você, como eu já falei algumas vezes, se você pega um livro e lê, e não depois ensina outra pessoa, passa esse conhecimento, acaba muitas vezes de você, é como você nunca ter lido esse livro. Nunca ter lido esse, como a bispa muitas vezes, ela sai com tantas revelações das nossas reuniões, tanta palavra, e ela fala sempre, se Deus me permite, eu quero pregar isso, porque Deus deu aquela revelação naquela hora, naquela reunião, e ela já anota, porque eu preciso lançar, eu preciso enviar essa mensagem. Essa mensagem não pode ser perdida somente aqui. Não perdida, né? Colocada. Ela precisa colocar, ela precisa expandir. Tudo que chega é um alimento que pode ser dividido. A gente precisa dividir o que a gente recebe. O pão que a gente recebe precisa ser dividido. E ainda, tem uns com a ideia que depois eu conserto, depois eu resolvo. Pessoas que vêm aqui, iniciam o propósito, falam, não, mas eu tenho uma situação ali, mas eu vou resolver depois, agora eu preciso resolver. Não, você não resolve. Deus, Ele não começa algo errado. Você não começa você não tenta arrumar um problema no seu banheiro, na sua pia, se você não entender que o problema é no furo no cano. Você não vai para a pia se não entender que você pode resolver a torneira, mas o problema é que está vazando na parede. A situação está lá, ela está furada, o cano está entrando, está infiltrando e tua parede está sendo corroída. E a gente tem que entender, a gente precisa resolver na raiz. A raiz que traz resultado, a raiz que acelera processos, a raiz que eu destravo situações. 39. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Repita comigo. E eles nada perceberam. Você imagina você não perceber nada. Você está aqui vivendo a vida hedonista, uma vida de imoralidade, uma vida que acredita que o que eu posso fazer amanhã eu não preciso fazer hoje. Ao invés do que eu posso fazer hoje, não preciso deixar para amanhã. Ao invés da gente resolver as coisas agora, aquele povo nada percebeu. Tudo estava acontecendo, mas estava tão focado na carne que não viu nada. A arca levantando, a chuva descendo, tudo acontecendo. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio. E os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Essa indiferença que a gente não pode aceitar. Rejeita essa indiferença na tua vida, essa inércia, essa passividade diabólica. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. A bispa até falou que tinha uma empresa chamada Panam, que
Hoje acreditamos que ela não existe mais. Mas por muito tempo ela colocava 2 pilotos. Um era cristão, mas outro não poderia ser cristão. Porque eles acreditavam piamente sobre isso. Eles podem não ter o quê? Tido essa prática na vida deles. Mas eles sabiam que aquela informação era real. E eles deveriam fazer isso. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Vamos falar todos juntos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse que a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Fica muito fácil a gente saber a hora e a data. Mas Deus, Ele quer uma vigilância diária, uma vigilância em pensamento, sentimento, no coração. Ele quer que você cada vez mais guarde a tua casa, guarde a tua vida, que é o teu coração. A gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Somos o quê? Somos guardiões, somos mordomos do que Deus dá. Tudo a gente recebe para voltar para Deus. Se você vigiar, se você cuidar das coisas de Deus, Ele vai o quê? Encarregar você de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Tem gente falando que não vai acontecer, está demorando muito. Quantas pessoas falaram, vai acabar o ano em 2000 não sei o quê, depois de 2012, depois de 2020, depois de... As pessoas preveem coisas que não sabem. E por causa disso o quê? Cada vez mais, mas se vai acabar tudo mesmo, para que eu vou para a igreja? Não, depois é só cortar a cabeça, né? Não, depois é só fazer tal coisa. Mas se Deus nos garante uma vida com abundância em João 10:10, por que a gente tem que viver uma vida desgraçada, uma vida miserável, uma vida de problema? Porque o tempo que Deus nos permitir ficar aqui, a gente não pode ter uma vida vitoriosa. Por que a gente não pode ser um exemplo como pai, como mãe, como servo, como um cristão? Por que a gente tem que esperar as coisas acontecerem? Por que eu preciso passar por tribulações? Por que eu não posso ser uma pessoa preventiva e não reativa? Prever as coisas e não reagir quando acontecer? A gente tem que tomar mais consciência do que Deus está falando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não preciso nem falar muito sobre isso. A palavra é autoexplicativa. O momento é agora. As coisas estão acontecendo. Tudo está se afunilando. O treinamento, né? O teste, quer dizer, o teste mundial já aconteceu. Já está sendo o quê? Tudo pavimentado para o anticristo. As coisas vão acontecer. As coisas já estão se afunilando. As coisas já estão acontecendo. Tudo já está sendo preparado. O altar, o palco já foi montado. É a última hora. E a gente tem que ter essa consciência. Que a última hora não é
a última semana, não é o último ano, é a última hora. Não temos a hora seguinte. Se Deus voltar daqui 5 minutos, você vai subir? Você vai ouvir a trombeta soar? Você vai passar a sua eternidade na glória? Essa pergunta que você tem que fazer a todo momento. Eu vou para o céu se Jesus voltar agora. Nesse momento, 15h55. Se não, é melhor a gente buscar o arrependimento. Urgente. Porque nós não sabemos o momento. Ele virá como ladrão. Porque nem Jesus, nem os anjos, ninguém sabe, somente o Pai. E é o Pai que decide. O Pai, Ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, a palavra diz. E é isso que você tem que começar o quê? Se policiar durante todos os dias que você acordar, você tem que se perguntar, eu estou salvo ou não? Porque as coisas já estão acontecendo. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. E vamos falar com Deus nesse momento. Alinhar o que precisa ser alinhado. Buscar o relacionamento que talvez não existe mais. Arrancar o orgulho, arrancar a arrogância. Colocar a humildade. E verdadeiramente se comprometer com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Fala com Deus nesse momento. Busque a Deus. Há lugar para eu descansar. Vou me esvaziar. Vou me esvaziar. Há lugar para eu descansar. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Oh, Pai amado, está tão claro nas Escrituras. E vemos tantos se envolvendo com coisinhas. Pessoas que estão permitindo o rebaixamento da graça. Sendo que Jesus deixou bem claro que os padrões têm que ser altos. A graça não é uma desculpa para você pecar e todo mundo já sabe. A graça é um favor que não é merecido. Graça é algo bom que é dado. Não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. A graça é um poder, você tem a graça para dizer não aos vícios, às inclinações. A graça é o padrão mais elevado, temos graça para dizer não, negando a nós mesmos. A tua palavra diz, a minha graça te basta. A graça é de graça, mas não é barata. E eu peço, meu Deus, que essa graça seja caída, derramada sobre nós. E que possamos cada vez mais, meu Pai, subir a níveis, padrões, muito mais elevados. Nós oramos, meu Deus, e nós pedimos, meu Pai, que nesse momento, tudo que estava parado, todo relacionamento estagnado, todo sentimento, meu Deus, amortecido, nós queremos o avivamento. Nós queremos o avivamento, meu Deus. Isso que vem, meu Pai, de dentro para fora, rasgando, meu Pai, e mudando tudo. Porque é dessa maneira, meu Pai, que vamos criar uma vida poderosa no Senhor e uma eternidade perfeita ao seu lado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Pega seu propósito nesse momento e ora em cima dele. Fala, meu Deus, o Senhor sabe do que eu preciso.
O Senhor sabe do dia de hoje as definições que eu necessito. O Senhor sabe o que está travado na minha vida. O Senhor sabe a minha mente e meu coração, meu Deus. E eu não posso mudar tudo sozinho, meu Deus. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso, meu Pai, porque tudo começa no coração, tudo começa, meu Pai, com o Senhor, meu Pai, mudando, alterando, levantando. Meu Deus, eu não vou conseguir cumprir esse propósito, Senhor, se eu primeiro não cumprir o primeiro propósito da minha vida, que é te relacionar com o Senhor, meu Deus. Que esse relacionamento, meu Pai, seja verdadeiro, seja íntimo, perfeito, pessoal, honesto, sincero. Um relacionamento profundo, restaurador, modificador, transformador, meu Deus. E oramos, meu Pai, por cada palavra, por cada pedido, por cada mensagem, por tudo que foi colocado, meu Pai, a lágrimas dentro desse propósito. Nós determinamos as concretizações, a materialização, o aceleramento. Meu Pai, determinamos, meu Pai, que no dia de hoje, o que foi escrito aqui, Senhor, venha se cumprir, meu Pai, pela Tua graça, para mostrar mais uma vez, Senhor, que o nosso testemunho será o mais poderoso que já se ouviu. As pessoas que ouviram, meu Pai, o que nós vivemos, o que conquistamos do Senhor, correrão, meu Deus, e verdadeiramente, meu Deus, aceitarão o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Seremos evangelistas dos nossos testemunhos, do cumprimento da Tua palavra, meu Deus. E eu determino, meu Pai, a concretização de cada pedido, de cada propósito, de cada documento apresentado, peça de roupa, meu Pai, carteira de trabalho, passaporte, contrato, meu Pai, de compra e venda, de serviço, meu Pai, documentos, processos judiciais, meu Deus, diagnósticos médicos, exames, sentenças de médicos, que essa pessoa só vai ter mais um mês, mais uma semana, mais um dia. Tudo vai ser quebrado, meu Pai, e tudo vai cair por terra, porque é o Senhor, meu Pai, que é o médico dos médicos, é o Senhor que, meu Pai, que é o advogado dos advogados, é o Senhor que é o juiz dos juízes, é o Senhor, meu Pai, que não deixa um justo desamparado, é o Senhor que pega o que está por cauda e coloca por cabeça, é o Senhor, meu Pai, que faz maravilhas no meio, meu Pai, da destruição, é o Senhor que transforma desgraça em graça, meu Deus. É o Senhor, meu Deus, é o Senhor que está aqui, e é o Senhor, meu Pai, que fala aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E o que estamos sendo, meu Pai, direcionados hoje, pedimos que o Senhor nos dê graça para concluir. Meu Deus, que tudo que está sendo falado no nosso coração no dia de hoje, o Senhor venha nos guiar, meu Deus, nos guiar para essa boa obra, essa grande obra, meu Deus. O Senhor é perfeito. O Senhor é maravilhoso, e aceitamos, meu Pai, tudo que o Senhor nos dá, porque se for necessário chacoalhar, chacoalhe, se for necessário bater, bata, se for necessário puxar pelos cabelos para dentro da igreja, puxe, meu Deus, se for necessário colocar, meu Pai, problemas na nossa vida, para a gente correr, coloque, meu Deus, porque o que não queremos, meu Pai, é não ouvir a trombeta soar, porque isso, meu Deus, que é o propósito da nossa vida, a nossa salvação, o nosso nome escrito no livro da vida. Obrigado, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que cada propósito, que cada pedido seja materializado e concretizado. Eu concordo com a oração de cada um, meu Deus. Eu concordo e eu acredito, meu Deus, e eu possuo, meu Pai, essa palavra que ela veio para mudar, ela veio para despertar, ela veio para levantar, ela veio para chacoalhar, meu Deus. Ela veio, meu Pai, para acordar. Eu abençoo e eu consagro e peço, meu Deus, que o Senhor não nos deixe, meu Pai, vacilar, porque ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, meu Deus, porque o Senhor está comigo. Aleluias, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Eu agradeço, eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, Senhor, e verdadeiramente eu dou a minha bênção e derramo, meu Pai, sobre a vida de cada um, bênçãos sem medidas, porque eu determino e acredito, meu Deus, que a partir, meu Pai, desse relacionamento, boas novas chegarão, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Saúde.